Olá! Neste vídeo explicativo, nós vamos mostrar como foi feita a implementação do trabalho 2 de Prolog da disciplina de Inteligência Artificial, ministrada pelo professor Cláudio Ribeiro de Souza. Os integrantes que compõem o grupo são Carlos Eduardo de Souza, que sou eu, e pelo Denilson Aparecido de Moraes. A princípio, vamos abordar um pouco sobre os sistemas baseados em conhecimento, que possuem como principal característica uma base de conhecimentos e um mecanismo de raciocínio para realizar inferências sobre essas bases de conhecimento e, a partir daí, extrair conclusões. Os sistemas baseados em conhecimento configuram um importante instrumento de suporte ao processo educativo e assistencial, pois esses sistemas encontram soluções para determinados problemas do mesmo modo que especialistas humanos, se estes estivessem sob as mesmas condições. Então, isso nos remete ao que foi dito em sala de aula, no tópico de sistemas especialistas, que a gente viu que são aplicações computacionais que resolvem problemas complicados que só seriam resolvidos por especialistas humanos. Então, eles vão realizar tarefas que resolvam problemas do mundo real que sejam complicadas, que é o caso desse exercício proposto pelo professor. Então, a resolução do exercício, a implementação, foi feita em Prolog, que é uma linguagem de programação de uso geral, que é essencialmente associada com a inteligência artificial e a linguística computacional. E o programa em Prolog é uma base de conhecimento que contém cláusulas, e essas cláusulas representam o que sabemos sobre o mundo. Então, essas cláusulas podem ser fatos, que vão denotar uma verdade incondicional, regras, que definem as condições que devem ser satisfeitas para que uma declaração seja considerada verdadeira, e as consultas elas vão interrogar o programa para verificar a verdade do conhecimento nele contido. Então, diante disso, vamos ao exercício propriamente dito. O enunciado diz o seguinte: pouco se sabe da história passada da família Oliveira. Existem alguns registros antigos que indicam que o casal João e Carla criou 2 filhos, o Alberto e a Mariana. Então, a partir das afirmações, a gente foi criando a árvore genealógica da família. Então, lá diz o seguinte: João e Carla gerou Alberto e Mariana. Então, a gente colocou aqui, Alberto e Mariana. Continuando. E que Mariana teve 2 filhas, a Helena e a Luísa. Então, Mariana é a progenitora de Helena e Luísa, a gente colocou. Diz também que Rodolfo é filho do Alberto. Então, a gente colocou. Então, Rodolfo é filho do Alberto. Beleza. Continuando. Algo estranho também foi constatar que o Fábio nasceu da relação entre Helena e Rodolfo. Então, a gente veio aqui. Helena e Rodolfo gerou Fábio. Beleza. E por fim, além disso, Luísa casou-se com Rafael e teve um único filho, Eduardo. Então, Luísa casou-se com Rafael e teve um único filho, Eduardo. Então, a nossa árvore genealógica está completa. E a partir dessa árvore, a gente implementou, que a gente achou mais fácil dessa forma. Agora eu vou passar a palavra para o Denilson, que vai mostrar como foi feita a nossa implementação. Então, vamos à explicação do nosso código aqui. Aqui a gente criou a base de dados. Aqui eu defini que a Carla é progenitora do Alberto e o João é progenitor do Alberto. Fizemos aqui para todas as pessoas aqui, conforme está mostrando aqui na imagem. E aqui eu defini também o sexo, então o João é do sexo masculino, a Carla é do sexo feminino. Definimos aqui para todas as pessoas também. Aqui, para facilitar a busca, para não ficar colocando isso aqui toda vez, a gente cria algumas regras e chama essas regras aqui para poder usar essa função. Então eu criei aqui algumas regras, eu vou explicar elas aqui, depois a gente vai para os testes. Aqui fica, sim, x é irmã de y, se a for progenitor de x e esse mesmo a for progenitor de y. E x for diferente de y e o sexo de x for feminino. Então, se satisfizer essas condições aqui, x será irmã de y. Mesma coisa para o irmão, o que mudou aqui foi só o sexo, que é masculino, e eu fiz aqui irmãos, para verificar, independente do sexo, se são irmãos. Ele vai verificar se é irmã ou irmão, e um diferente do outro aqui.
Então aqui a gente separou com ou. Ascendentes. X é ascendente de y se x for progenitor de y. Aqui eu criei uma mesma função ascendente e eu faço essa chamada dessa outra função aqui, ó. Então fica x é ascendente de y se x for progenitor de a e a, esse mesmo a, for ascendente de y. Aqui para descendentes, x é descendente de y se y for progenitor de x. Fizemos aqui também para pai e mãe. Então x é mãe de y se x for progenitor de y e o sexo de x for feminino. Da mesma forma para o pai, o que mudou aqui foi o sexo, né, masculino. Fizemos para avô, avó e avós da mesma forma que eu fiz aqui com os irmãos. Então vai ficar x é avô de y se o x for progenitor de a e esse mesmo a for progenitor de y e o sexo de x for masculino. Avó, x é avó de y se x for progenitor de a e esse mesmo a for progenitor de y e o sexo feminino. Então aqui só mudou também o sexo. Da mesma forma que ficou lá em cima com os irmãos, eu criei aqui os avós para verificar, independente do sexo, quem que é avó ou avô, né? Separei por ou aqui também. Faz a chamada aqui da função de cima. Fiz também para tio e tia e primo. Então x é tio de y se x for irmão de a e esse mesmo a for progenitor de y. Aqui para tio também. Aqui na verdade está fazendo a chamada da irmã, né? Então x é tia de y se esse x for irmã de a e esse mesmo a for progenitor de y. E aqui para primo, o último aqui, então x é primo de y se a for irmão de b e o progenitor de a for x e o progenitor de b for y e x e y forem diferentes. Então assim ficou as nossas regras aqui. Então vamos para o teste aqui. Eu já carreguei o arquivo aqui no nosso trabalho. Pedi as seguintes questões aqui e eu vou estar testando elas aqui. Então para a primeira questão, pergunta se o Alberto é filho do João. Então temos duas formas de fazer isso. Eu posso verificar se o João é progenitor do Alberto. True, então é verdade. Ou eu posso fazer pai então aqui fica, o João é pai do Alberto? É verdade. A segunda questão pergunta quem são os filhos de Carla. Então eu posso fazer mãe Carla aqui. Então aqui vai ficar, a Carla é mãe de quem, né? Esse x aqui vai ser uma variável que vai me retornar valores. Ó. Então a mãe, a Carla é mãe de Alberto e Mariana. Ó, a Carla é mãe do Alberto e da Mariana. A terceira questão é quem são os primos do Rodolfo. Então vai ficar aqui os primos do Rodolfo, né? Deu a Helena e a Luísa. Vamos verificar aqui, esse é o Rodolfo, aqui são os primos, Helena e Luísa. A quarta questão é quantos sobrinhos e sobrinhas com um tio existem na família Oliveira. Então vai ficar aqui, ó, tio Helena e Luísa. Vamos verificar aqui. Helena e Luísa têm um único tio, não tem mais que um tio. A próxima questão é quem são os ascendentes de Fábio. Então vamos fazer aqui.
Aqui são os ascendentes do Fábio aqui, ó. Então quem vem antes do Fábio são o Rodolfo e a Helena, o Alberto e a Mariana, e o João e a Carla. Helena tem irmãos? Vamos verificar se Helena tem irmãos. Então, ó, deu falso. A Helena não tem irmãos. Aqui, essa é a Helena. Ela não tem irmãos. Ela tem irmã, né? Vamos verificar aqui, ó. Ó, deu Luísa, que é a irmã dela. A próxima pergunta: quem são os avós do Eduardo? Então, avós. Quem são os avós do Eduardo? É a Mariana. E que deu falso, porque ela só tem a avó aqui, ó, do Eduardo. Essa é a mãe e essa é a avó. Aqui não foi informado, né, da outra parte. Quem são os sobrinhos de Helena? Então, a Helena é tia de quem? Do Eduardo. Vamos verificar aqui. A Helena, ela é tia do Eduardo. E então, é isso aí.